Eu já ouvi, né, apesar de ainda não estar em menopausa, estou na fase de climatério e, né, em perimenopausa, ainda não a tardia, que é quando começa a ter uma variação maior hormonal, mas já estou numa perimenopausa precoce, né? Que eu identifiquei assim bem por acaso, não sabia, ninguém tinha me falado, ninguém me contou que a partir dos 40 anos as coisas estão mudam, né? Então fui correr atrás porque eu estava sentindo uma série de sintomas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Terezinha, eu vou responder, mas as perguntas hoje são sobre menopausa, tá bom? Hoje não é sobre sistema digestivo, hoje é sobre cérebro, sobre menopausa, sobre parte hormonal. Eu não. Assim, o pólipo de 1 centímetro só tirando a vesícula. Eu sou uma pessoa bem conservadora com retirada de vesícula, então, em geral, eu acompanho os pacientes. Se eu achar que tem alguma alteração, eu mando retirar, tá certo? Agora, a creatina, não vejo qual o problema e qual a relação, né, e qual a contraindicação de você tomar creatina e fazer retirada de vesícula e carnívoro. Não tem nenhuma relação, tá? Não tem. Creatina é um dos suplementos hoje mais estudados e que tem maior nível de evidências, tá? É um suplemento super seguro. E a gente vai ver aqui que a creatina, inclusive, tem aplicação para as mulheres na menopausa e perimenopausa, tá? Ajuda muito ganho de massa muscular, ajuda muito em cognição. Então, tem uma série de benefícios. Então, não vejo nenhum problema, tá bom? Mas vamos combinar isso hoje, agora já no início. Gente, perguntas sobre carnívora, perguntas sobre digestão, a gente deixa para live de digestão. Hoje mudamos de assunto, vamos para outra etapa, ok? Tá certo? Então a gente combina assim hoje, tá bom? Aí quando a gente falar sobre digestão, eu respondo essas perguntas, ok? Pra gente não desviar do assunto, que aí senão a gente fica no vai e vem. Ok, meus queridos? Então, vamos já passar aí 6 minutinhos que eu entrei. Vamos começar a introduzir aí o tema. E vocês sabem que eu fiz esse workshop, né, na semana retrasada. Quando eu vi, né, o workshop foi do Fabrício Assini, eu gosto muito dele, ele me deu aula na minha pós-graduação, né? Ele é um farmacêutico, mas que tem especialização em toda a parte psicofarmacológica, ele, né, em parte neurológica. Então ele deu uma aula maravilhosa na minha pós-graduação sobre depressão, sobre ansiedade, sobre neuroinflamação e sobre uma visão muito diferente do que eu já tinha estudado na faculdade, inclusive, sobre o nosso sistema nervoso central. E assim, quando eu vi, né, porque eu sei que ele fala muito sobre isso, é a especialização dele, eu falei, nossa, interessantíssimo falar uma coisa tão específica quanto como o cérebro das mulheres se comportam nessa fase tão difícil pra gente, que é uma fase de transição. E assim, nossa, eu gostei demais, não tenho palavras para falar, eu já estou assistindo de novo, de tão bom que foi, porque a gente às vezes não entende tudo o que acontece, a profundidade do que está acontecendo com a gente. E eu já ouvi mais de uma vez mulheres falando para mim, nossa, doutora, eu acho que eu tô ficando louca. Sabe? Eu já ouvi isso mais de uma vez. Né? Não precisa falar se você já se sentiu assim. Mas assim, eu já ouvi mais de uma vez isso. Eu não estou normal, eu acho que eu estou ficando maluca. Os maridos também, muitas vezes, quando eu atendo casais, os maridos falam para mim, não, claro, não na presença das esposas, obviamente, mas que da dificuldade de lidar com a mulher, como tudo mudou, né? E isso vem muito de encontro a isso que eu estava estudando, esse workshop que eu assisti. E eu vou explicar um pouco disso para vocês, por que essas alterações acontecem. Isso, inclusive, vai de encontro àquela estatística que eu já comentei aqui em lives anteriores, sobre o índice de divórcios ser alto nessa etapa da vida das mulheres. E divórcios por iniciativa das mulheres, tá? Não é divórcio, o homem arrumou outra e foi embora, não. É mulheres que resolvem mudar, dar uma guinada na vida, estão insatisfeitas, estão infelizes nessa fase da vida e resolvem fazer tudo diferente, resolvem fazer uma mudança brusca, né, e repentina. Às vezes vai mudar de profissão, às vezes vai mudar de marido. Infelizmente isso acontece, tá? Então, enfim, por que essas mudanças acontecem, né? Tem tudo a ver com a parte hormonal? Sim, tem tudo a ver com a parte hormonal. Eu sei que tem, vocês já ouviram isso, e tem médicos que falam por aí isso, que menopausa é fisiológica e que você tem que passar por isso.
conforme-se. Eu acho assim, eu acho muito triste ouvir um profissional de saúde falar isso para uma mulher. Você vai passar, tem que passar por isso, porque é assim mesmo. Inclusive, assim, um homem falar isso, tudo bem, ele não sabe como é que é a menopausa. O que me deixa chateada é uma mulher falar isso para outra mulher, que ela tá péssima, cheia de sintomas, e a médica fala para ela, não, mas é assim mesmo. Não faz reposição hormonal não, porque reposição hormonal dá câncer. Sabe? Você não faz não, passa por isso, daqui a pouco passa. Sendo que a gente sabe, tá, que tem mulheres que nunca vão deixar de sentir sintomas da menopausa. Tá? Eu tenho pacientes de 70 anos que ainda têm fogacho. Tá? Então, assim, gente, é fisiológico, ok. Mas a gente está vivendo mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender. Quando morríamos aos 50 anos, tá bom, eu entrei em menopausa há 5, 6 anos. Foi difícil? Foi. Mas passou. E eu agora tô numa outra, né? Ok, morri. Agora a gente tá vivendo até os 80, 90. A gente tem mulheres que vão passar metade da vida em menopausa. Isso traz efeitos colaterais? Um montão. Vou contar um pouquinho pra vocês. E é por isso que hoje eu sempre falo isso, vocês me vêm falando, quem me acompanha aqui há mais tempo, mas quem tá novo aí, chegando novo, seja bem-vindo. Mas eu falo muito sobre isso, sobre o quanto mulheres precisam de tratamento, de acolhimento na menopausa, e o quanto reposição hormonal foi totalmente demonizada, não tem outro nome, a reposição hormonal foi demonizada, e tem mulheres hoje ainda apavoradas de fazer reposição hormonal, achando um absurdo o médico que quer prescrever reposição hormonal, porque estão apavoradas com medo de câncer, com medo de ter câncer. Eu vou contar para vocês que não é o nosso foco, mas a falta de uma boa reposição hormonal, de um bom tratamento, não só hormonal, como metabólico, ajustando a tudo que é dessa fase da vida, aumenta o risco de câncer e não reduz, tá certo? É o contrário. Nós fomos contar uma historinha pra gente e a gente acreditou. E aí tem uma geração de mulheres que não fizeram reposição hormonal e que hoje sofrem os efeitos da menopausa. Eu já contei aqui também em outras lives como minha avó morreu por causa de uma fratura de fêmur. Porque desde que eu lembro da minha avó, ela tinha osteoporose. Ela tomou cálcio e bifosfonato, né, que é o alendronato de sódio, por anos, e ela nunca conseguiu reverter. Até que um dia, aos 83 anos, ela levantando do sofá, ela fez uma fratura de fêmur. Dessa fratura, ela fez uma embolia pulmonar e ela morreu em decorrência disso. De uma complicação, ela já tinha um coraçãozinho meio baleado e ela morreu por causa disso. Então, gente, nós contaram que osteoporose é natural, não é. É natural, é consequência de uma menopausa, mas é pra gente se conformar e ficar tomando cálcio, bifosfonato? Não, não é. Mas vamos lá. Existe realmente aquelas pessoas que não vão poder fazer reposição hormonal? Existem, mas também não é por isso que não tem alternativa, ok? Que não tem tratamento, que você fica péssima, deprimida, ansiosa, um monte de coisa e não vai fazer nada. Não, gente, por favor. Tem opções. Você só precisa achar a pessoa que vai pegar sua mão e falar, vamos comigo e vamos juntas melhorar a sua qualidade de vida. Que, aliás, é uma coisa que eu, como médica, tenho como um princípio na minha medicina, que eu não tô só para passar remédio, eu tô para melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes. Isso faz parte do nosso juramento. E, se possível, curar. Se não, pelo menos ajudar. Então, esse é um princípio da medicina, tá no nosso juramento. E, assim, para mim hoje faz muito sentido. Se eu não posso ajudar curando, eu posso ajudar melhorando a vida do meu paciente, ok? Então, para nós, mulheres, ainda não na menopausa, mas na pele, mas para aquelas que estão na mesma idade que eu e aquelas que já passaram, vamos junto, vamos entender por que a gente precisa falar sobre um tema como esse, do cérebro na menopausa. A gente tem alteração do cérebro na menopausa? Tem. Inclusive, já há essa estatística, tá? Eu vou te contar aqui para vocês de um estudo, tá? Um estudo da Nature, tá na revista Nature, em 2015, tá certo? Que fala que as mulheres têm 2 vezes mais risco de apresentarem doença de Alzheimer
E este risco não está relacionado com a maior expectativa de vida. O que isso quer dizer? Não é porque eu tô mais velha que eu tenho Alzheimer. Não está relacionado com isso. Só por ser mulher, nós temos um risco 2 vezes maior de ter Alzheimer. Que hoje é o grande fantasma aí para muitas pessoas, né? As pessoas têm medo de envelhecer e ter demência, né? Vamos lá. Mais coisas, mais evidências. 40 a 60% das mulheres na perimenopausa apresentam insônia contra 25% da população em geral. O que vocês acham disso? Nós temos, assim, 2 vezes mais chance, mais incidência de insônia do que o resto da população. O que vocês acham disso? Relevante, né? Mulheres na perimenopausa têm 2 a 4 vezes mais chances de entrar na depressão do que mulheres na pré-menopausa. E aí, gente? Relevante ou não? E aí, quando a gente associa 2 coisas, por exemplo, eu ter depressão pode estar relacionada à doença de Alzheimer? Sim. 2 doenças relacionadas à neuroinflamação. Tá certo? Então, uma mulher que entra em depressão, ela tem um risco maior de um dia ter Alzheimer. Ok? E uma mulher que tem insônia, ela tem maior risco de ter depressão. O que isso tem a ver? Tudo. O nosso sono é algo que é importante para a nossa higiene do nosso cérebro. Tá certo? Então, o sono não é simplesmente eu vou lá e durmo. Durante o nosso sono, há um processo metabólico cerebral acontecendo, um processo de limpeza, de detox, de consolidação de memória, de aprendizado, tudo durante o sono. Um processo hormonal, há hormônios cerebrais sendo produzidos durante o sono. Vou dar um exemplo de um hormônio que as pessoas falam muito, GH, hormônio do crescimento, melatonina. Mas ele induz o sono. Não, melatonina não faz só indução de sono. Melatonina faz detox. Ele é um hormônio que faz detox. Tá certo? Ou seja, a gente tem coisas acontecendo aqui no nosso cérebro durante o nosso sono. Só que a gente o corpo adormecido, né, relaxado, reduz a atividade metabólica do corpo e o cérebro tá ali fazendo os seus processos. Então, se eu não durmo, eu faço esses processos. Se eu não estou fazendo o processo de limpeza, eu posso estar me inflamando mais. E se eu estou me inflamando mais, um dia eu posso ter depressão. E depressão aumenta o risco de Alzheimer. E mulheres na perimenopausa têm mais chance de ter insônia, têm mais chance de depressão e têm mais chance de ter Alzheimer. E aí, gente? Dá pra ficar de braço cruzado aguardando a vida passar? Ou aguardando, e eu tô falando aqui pra vocês da perimenopausa, eu não falei da menopausa, eu vou explicar a diferença, já perguntaram aqui. Não é relativa à faixa etária, tá? Mas eu vou explicar pra vocês quais são os marcos, tá certo? Eu tô falando perimenopausa, é a mulher que ainda não entrou na menopausa, já está acontecendo tudo isso aqui com ela. E aí, dá pra eu esperar parar de menstruar durante 1 ano, que é quando eu conto que a mulher entrou em menopausa para fazer alguma coisa? Me digam. Quando eu bebo uma aguinha aqui. Deixa eu ver aqui que vocês já estão. Ó, eu vou botar essa pergunta aqui antes de falar dos marcos, porque é uma pergunta ótima. Isso é um mito. Mulheres que menstruam cedo também entram na menopausa mais cedo. Não tem essa história de 30 anos de vida fértil. Isso não existe. Na verdade, a gente tem uma reserva ovariana. Tá certo? Temos uma reserva ovariana. Então, e nós nascemos com ela. Quem forma o nosso ovário? Quem faz todo a proliferação ali, toda a formação de folículos do nosso ovário? Nossa mãe. Tá? Nossa mãe, com seus hormônios durante a gestação, forma o nosso ovário. Ou seja, nós mulheres nascemos com todos os nossos folículos da nossa vida toda prontos.
E aí, depois que a gente nasce, claro, a gente perde ali o estímulo hormonal da nossa mãe, a gente vai entrar naquela fase de pausa. Pausa até começar a nossa puberdade. Aí, quando a gente entra em puberdade, a gente começa a ter a formação dos nossos ciclos menstruais e aí a gente começa todo mês a ovular. A mulher normal, a gente sabe que tem os distúrbios. A gente fala outro dia dos distúrbios de ovulação, como a SOP, a endometriose, a gente fala outro dia. Tá certo? Então, aí eu vou ter início do meu processo de ovulação. Quando eu entro na menopausa? Quando acabou minha reserva. Esgotou. Então, isso importa quantos anos eu tenho? Não. O que importa é, esgotou minha reserva. Tá certo? A gente tem hormônios que mostram se a gente está finalizando a reserva. Isso, infelizmente, são exames que não são cobertos pelo plano de saúde, mas existe, tá? Para aquela mulher que está mais velha e que quer saber se ela tem condição de engravidar, ela vai fazer, ela pode fazer a dosagem do hormônio antimuleriano e da inibina B, que são hormônios relacionados à reserva ovariana. Então, por exemplo, uma mulher que está com o antimuleriano dela reduzido, essa mulher está com baixa reserva ovariana. Então a gente já sabe, né? Isso é muito comum quando a pessoa vai fazer tratamentos de fertilidade, essas coisas, vai dosar para saber se ela tem condições de produzir óvulos em quantidades adequadas, até para coleta de óvulos, tudo. Então é muito feito na fertilização, mas não é exclusivo disso, tá? A gente pode fazer essa dosagem para saber se eu tenho uma reserva ovariana suficiente, porque quando a minha reserva está caindo, esses hormônios vão reduzir. Ok? Então, já comentamos essa aqui, mito. Vamos falar sobre as etapas? Tem muita mulher que não sabe isso, tá certo? Então, ó, nós mulheres, a gente tem 2 hormônios principais, que é o estrogênio, né, o estradiol principalmente, que é o E2, é o segundo estrogênio, e a progesterona. São os 2 nossos principais hormônios. São os 2 hormônios que vão reger o nosso ciclo menstrual. Embora a gente precise entender que hormônio, todo o nosso eixo hormonal, ele tem uma regulação. Então, ele tem um eixo de funcionamento que a gente chama. Quem regula os nossos ovários? O nosso cérebro, obviamente, tá bom? Obviamente, tá certo? Então, quem vai fazer essa regulação? Nosso hipotálamo. Eu já comentei, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe do hipotálamo, que eu já falei algumas vezes. O hipotálamo é a área do nosso cérebro que vai fazer toda a regulação da nossa homeostase. Tá certo? Ele vai regular a temperatura, ele vai dar origem a todos os eixos hormonais que vão controlar as diversas glândulas no nosso corpo, tá certo? Então, o nosso hipotálamo é um cara muito importante. Então, falando do nosso eixo de produção hormonal. Então, o nosso eixo é o hipotálamo, a hipófise e a gônada na mulher, ovário no homem, testículo. Então, esse é o nosso eixo. Então, como é que gera isso? O nosso hipotálamo vai produzir um hormônio chamado GNRH. O GNRH vai mandar a hipófise produzir FSH e LH. E a hipófise com FSH e o LH vai mandar o ovário começar a fazer a sua produção hormonal. Então, o FSH é o hormônio que no início do nosso ciclo menstrual vai começar a subir e mandar o nosso ovário produzir estrogênio, tá certo? Então, a nossa produção, ela vai subindo, é o início da fase folicular, tá certo? Quando a gente está perto ali da metade do nosso ciclo, eu vou ter o pico de LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante vai estimular aquele folículo que está maduro, que está pronto a expulsar o óvulo, a ovular. E aí, quando eu tenho a ovulação, aquele folículo que ovulou, ele vai virar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai começar a produzir progesterona. Se eu engravidei, né, o embrião vai começar a ver a produção do HCG, tá certo? O HCG, ele vai sinalizar para o ovário que estamos grávidas. Continue a sua produção, ok? Se não tiver menstruação, não tem essa sinalização, o corpo lúteo ele vai entrar em falência e os níveis de progesterona vão cair. E aí, quando os níveis de progesterona e de estradiol chegarem num determinado nível, isso vai estimular, ele não vai conseguir sustentar aquela camada de endométrio, que é a camada interna do útero,
que estava ali espessa, esperando um embrião para se implantar ali, ela não consegue sustentar, porque não tem nível hormonal para isso, e ela descama. E isso se chama ciclo menstrual, menstruação. Você menstruou. O que a gente faz quando toma pílula anticoncepcional é menstruação? Se chama sangramento de privação. Menstruação é isso, é o sangramento derivado desse ciclo todo que aconteceu e você não engravidou. Isso é menstruação. Quem usa DIU e tem escape não é menstruação. Quem toma pílula anticoncepcional não é menstruação. Você só menstrua quando você faz o seu ciclo. Ok? Entendido essa parte? O nosso eixo hormonal. Então, a gente vai, a partir da menarca, que é a nossa primeira menstruação, começamos a ciclar e vamos assim até em torno dos 40 anos, ciclando com a produção de estradiol na primeira metade mais alta, progesterona na segunda metade do ciclo mais alto. E a gente vai nisso. Quando a gente chega ali em torno dos 37 anos, a nossa produção de progesterona começa a reduzir. A do estradiol se mantém, a da progesterona começa a reduzir. Tá certo? E aí, começamos o período perimenopausa precoce. Por quê? Quando a sua progesterona começar a reduzir, você vai começar a ter alguns sintomas principais. Alteração dos ciclos menstruais. Os ciclos tendem a ficar mais curtos e você tende a ter alteração da quantidade do sangramento, em geral maior sangramento no ciclo, tá certo? Você tende a desenvolver uma síndrome de predominância estrogênica. O que quer dizer a predominância estrogênica? Você tem muito estrogênio e não tem a progesterona para segurar os efeitos ruins do estrogênio. Resultado, você vai começar a engordar, começar a acumular gordura, braço, coxa, culote, flanco. Você vai começar a acumular gordura periférica, resultado da predominância estrogênica. Você pode ter insônia, porque a progesterona é precursora de um hormônio cerebral que é muito importante, a gente vai falar, para o sono. Você vai começar a ficar mais irritada, você vai começar literalmente a ficar mais chata, tá certo? Você vai olhar pro seu marido e vai falar, não quero mais esse homem aqui, vai embora. Então, isso é a fase da perimenopausa precoce. Você tem a queda da progesterona e você tem o estradiol sendo produzido normalmente. E aí vocês vão ver que isso não é idade. Isso não é idade, tá bom? Isso vai ser você conhecer o seu corpo e perceber o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu percebi que eu tinha entrado nessa fase aos 40, quando eu, que nunca tive problemas com sono, comecei a ter problemas com sono. 3 horas da manhã, abri o olho e cadê o resto? E não conseguia voltar a dormir. E aí foi uma coisa assim, pra mim era um impacto muito grande. Eu fazia plantão noturno e eu não conseguia me recuperar. Na época eu fazia 2 plantões noturnos, eu larguei um porque eu não conseguia me recuperar nunca, eu tava extremamente esgotada. E depois eu larguei o outro, porque eu falei, eu não consigo. Em uma semana não dá pra eu me recuperar pra passar uma noite, em claro. E aí, na verdade, eu não sabia que tudo era resultado de eu ter entrado nessa fase de perimenopausa. Minha progesterona tava aqui embaixo. E aí, o que eu comecei a fazer? Repor a progesterona. Assim, os meus ciclos também começaram a ficar curtos. Eu comecei a ter ciclo de 21 dias, 20 dias. Eu cheguei a ter um ciclo de 19 dias. Resultado da deficiência da progesterona. Com a reposição, foi se ajustando. Já estamos no normal aí em torno de 26 a 28 dias, mais ou menos, que é o meu ciclo. Tá certo? Então isso já voltou ao normal. O sangramento que tinha aumentado já voltou pro normal, já reduziu. Então já tá tudo normal. Mas por quê? Porque eu comecei a reposição da progesterona. Tá certo? Então talvez isso se piorasse muito, eu não ia aguentar, gente. Não dá pra não dormir. Eu não sei como tem gente que fica anos com insônia. Juro, gente. Não sei. Não dá pra não dormir. Eu sempre dormi bem, não dava pra começar a dormir mal. Mas enfim. E aí, quando você começa a ter a queda do estradiol, você vai entrar na fase chamada perimenopausa tardia. Só na perimenopausa tardia, só para vocês terem uma noção, como o tempo varia muito, ela pode durar de 2 a 6 a 8 anos. Tá? Você pode... E o que é a perimenopausa tardia? Teus níveis de estradiol começam a sofrer variação.
Então vai entrar no que a gente chama de looping hormonal. Então, ora ele tá alto e aí você tá querendo matar um, ora ele cai muito e você tá com sintomas de menopausa. Você pode inclusive começar a ter fogacho, começa a ter aquela sudorese, aquele calorão, insônia, né? Você começa a ganhar muito peso, você pode fazer a dieta que você quiser, mas você vai ganhar peso porque o hormônio tá todo alterado. E aí pode vir em conjunto alterando outros hormônios como a produção hormonal da tireoide. Então vai bagunçando o seu corpo todo. Você começa a ter problemas cognitivos, você começa a esquecer. É um problema, tá? E aí, veja, se esses problemas começam na perimenopausa, por que que eu vou deixar a mulher de 2 a 6 a 8 anos, entendeu? Sofrendo e esperar ela entrar na menopausa para eu poder tratar. Se isso tem sentido, me falem. Vocês acham que tem sentido? Porque isso já começou antes. Eu já sei que começou, porque a mulher, quando começa essa fase, ela apresenta sintomas. Por que que eu vou deixar ela assim? Por que que eu não pego na mão dela e socorro essa mulher? Não, é assim mesmo. Pego o exame dela, vou olhar o hormônio, porque o hormônio não tá, muitas vezes não tá alterado, tá? Às vezes o FSH e o LH estão normais. O FSH é o que determina que a mulher entrou na menopausa. Tá normal e eu vou falar, tá tudo bem, aguarde. Aguarde. Fique mal, fique sem dormir, fique gorda, fique irritada, fica aí, fica deprimida, fica ansiosa, fica tudo. E espera você entrar na menopausa, você passar um ano sem menstruar, e quando você fala pro médico, eu não tô aguentando. Ah, toma aqui um hormôniozinho. Jura que o hormônio é só pra isso? Não, né? Não é. Não é pra isso. Entenderam direitinho as transições, as fases? Pra vocês entenderem que não é não é dessa forma, que não é uma idade, e sim cada mulher vai ter isso de uma forma. É mais ou menos ali, a perimenopausa é mais ou menos ali em torno dos 40 e pouquinhos anos, tá certo? Deixa eu botar aqui, vocês me perguntaram algumas perguntas muito interessantes. Vamos lá. Muito boas perguntas, gente. Parabéns. Mulheres com laqueadura, altera alguma coisa na menopausa? Não, nadinha, tá? Dizem aí, não tem uma evidência falando que mulheres que fazem laqueadura tendem a desenvolver de forma mais rápida a deficiência hormonal. Mas isso aí dizem. Será? Mulheres que retiraram o útero? Será? A gente não tem ainda uma evidência disso. Tá? Mas na laqueadura não vai ter problema nenhum, porque ela menstrua. Agora, na mulher que tirou o útero, ela vai ter que acompanhar isso pela clínica, sintomas, e também dosando os hormônios, tá? Então não pode esperar, por exemplo, a mulher que retirou o útero, né? Não dá pra esperar ela parar de menstruar, porque ela não para. Porque ela não tem mais útero, ela já parou. Então, você precisa acompanhar os níveis hormonais, tá certo? Vamos lá, próximo. Vocês estão perguntando muita coisa boa. Vamos lá. E quando inibimos a menstruação, o que acontece com os óvulos? Muito boa essa sua pergunta, Martinha. Muito boa. Primeira coisa, nós mulheres não deveríamos inibir a nossa menstruação. Essa é a primeira coisa. Isso bagunça todo o nosso sistema hormonal, todo o eixo. Porque o que eu faço quando eu inibo a menstruação? Eu tomo estradiol. A pílula, ela tem estradiol. Tá certo? A pílula combinada, ela tem estradiol e um progestágeno, que é um hormônio que se liga a receptor de progesterona. Não é progesterona, é o progestágeno. Então, eu inibi o meu eixo, porque eu tô dando estradiol, o estradiol vai dizer que vai sinalizar e vai bloquear o meu eixo. Vai bloquear lá em cima, vai bloquear no hipotálamo a produção de GnRH. O que vai acontecer com meus óvulos? Nada. Eles vão ficar lá esperando serem maturados, né? Os meus folículos, nem é o óvulo ainda, é um folículo. Ele vai ficar lá, guardando. Só que, sabe o que acontece? Muitas mulheres bloqueiam. Quando tira o anticoncepcional, sabe o que acontece? Você acha que o seu eixo vai voltar assim? Não. Pensa você que tomou 10, 15, 20 anos de anticoncepcional e depois você quer que sua produção hormonal funcione normalmente como se você não tivesse bloqueado durante 20 anos a sua menstruação. O que você acha? Que toda a comunicação, depois de 20 anos sem as glândulas se comunicarem nessa via, você acha que tá tudo normal? Me fala. Entendeu? Só me fala isso. Pensa bem se a gente deveria estar fazendo isso. Tá? Então, a gente bloqueia, depois a gente não tem... Muitas vezes, tem muitas mulheres que quando elas tiram o anticoncepcional, o corpo entra em deficiência hormonal, porque nem o eixo religa, e nem o ovário consegue voltar à produção hormonal. Isso acontece.
A mulher tira e entra na menopausa, uma menopausa muitas vezes precoce, porque o corpo não consegue restabelecer a produção hormonal. Muito sério, né? Pensem bem, as que tomam anticoncepcional. Pensem bem. Você deveria parar. Só falo isso pra vocês. Vamos lá. A gente vai falar. Vocês estão comentando bastante. Obrigada, gente, pela participação. Que bom, vocês estão participando. Eu vou voltar aqui pra falar do cérebro, depois eu volto aqui para as perguntas de vocês. Ó, a Cris falou que voltou a viver tomando progesterona. E a Sandra perguntou, o fato de não menstruar com a pílula e o DIU não entraria em quê? Sandra, me explica aqui. A Márcia tá se identificando com tudo que eu tô falando. Ah, tá. Não entraria de forma mais tardia na menopausa, não. Por causa desse mecanismo que eu tô explicando. A inibição da produção, quando você tenta voltar, pode ser que seu corpo não consiga produzir, tá? É por causa desse mecanismo. Só pra vocês entenderem. Quase perdendo o réu primário por causa da menopausa. Vamos lá, Márcia. Vamos lá que eu te ajudo, tá? Nós mulheres, assim, eu sei que tem médicos que falam horrores do hormônio, mas eu, como mulher, eu tô aqui pra contar pra vocês aquilo que eu também fiquei assim, gente, como eu não sabia sobre isso. E isso é um conhecimento muito importante pra nós mulheres, por quê? Pra você decidir se, né, um tratamento adequado na menopausa, né, vai te fazer bem ou não. Eu digo que vai te fazer bem, mas pra você entender o que acontece e você falar, caramba, por que eu tô esperando, sei lá, eu entrar na menopausa, eu ter todos os sintomas pra começar a fazer alguma coisa, tá bom? Quando se tira a tireoide, piora os sintomas da menopausa. O problema de tirar a tireoide é que dificilmente com hormônios, tá? É muito difícil o ajuste com hormônios via oral, tá bom? Pra você ajustar bem esse teu eixo da tireoide também. Que tem o eixo da tireoide. Hipotálamo, hipófise e tireoide. Também é muito difícil, tá? Mas não é que piora, não. O problema é que muitas vezes a pessoa tira a tireoide, nunca conseguiu ajustar bem a parte hormonal da tireoide, e aí entra na menopausa e aí, gente, piora tudo, né? Tá bom? Verônica falou que tomou pílula por 9 anos, eu tomei por 10. Eu tomei 5 antes de ter filho e 5 depois de ter filho e me arrependi. A melhor coisa que eu fiz foi quando eu parei. Se uso injeção de anticoncepcional apresenta os sintomas da menopausa, não. Você só vai apresentar os sintomas da menopausa quando você parar com o anticoncepcional, tá? Isso aconteceu com uma paciente minha. Ela, 52 anos, tomando anticoncepcional, todo mundo brigando com ela. E aí o cardiologista deu um ultimato nela, falou, para de tomar isso, você não tem mais que tomar isso. E aí, quando ela parou, ela, entrou aí ela veio que nem um tsunami os sintomas da menopausa. Ela me ligou desesperada, socorro. Agora você calma. Agora a gente vai ter que ir regularizando, né? Mas foi isso, tá? O corpo não vai voltar a produzir porque você tá... por causa do hormônio. O que vai acontecer é que você vai entrar na menopausa, o hormônio que você toma vai mascarar a menopausa, quando você parar, vai aparecer tudo. Existe um tabu... Luana, existe um tabu horrível. Última menstruação foi com 51, não tive calorões, mas foi quando eu quis me separar. Hoje com 60. Dá, você ainda tá na janela, mas corre, porque você tá no final da janela, tá bom? Dá pra fazer, mas tem que avaliar algumas coisas. Tem que avaliar se você já tem complicações da menopausa pra ver se pode, pra fazer uma reposição hormonal segura, é claro. Como saber se estou na menopausa usando o DIU hormonal? O DIU hormonal, dependendo do tempo, tá certo? Primeiro ele vai perder o efeito. Segundo, você dosando os seus hormônios, você consegue saber se você tá na menopausa mesmo usando o DIU, porque o DIU não mexe com o eixo hormonal, tá? Então você consegue saber as dosagens do FSH e do LH, tá certo? Não dá pra ver. Tá, a gente fala isso depois. Essa história da reposição hormonal pode causar câncer. Gente, tudo pode causar câncer. Coca-Cola pode causar câncer. Cigarro pode causar câncer. As pessoas estão parando de fazer por causa disso? Não, é isso. Essa é a minha questão. Vamos lá. Qual a melhor maneira de ter a menopausa com a dignidade intacta? Ótima pergunta. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos lá. Vamos continuar? Então, entenderam a história do quanto a menopausa mexe com o nosso cérebro, não só com o nosso corpo? Porque a maioria das mulheres estão pensando no tabu de engordar, né? E dos calorões, dos fogachos. Mas isso tudo tem efeito cerebral, tá certo? Vamos lá. Vamos. Próximos itens. Então, eita, eu fechei tudo. Então, contei aqui um pouquinho para vocês sobre o eixo do funcionamento que vem lá do hipotálamo, eixo hipotálamo, hipófise, ovário. E aí eu quero dizer para vocês que
A menopausa, muito mais do que um fenômeno, né? Porque esse eixo, ele funciona como? Por mecanismo de feedback. O meu hipotálamo estimula a minha hipófise a produzir FSH e LH. FSH e LH estimula o meu ovário a produzir estradiol e progesterona. Esses hormônios vão lá na hipófise e vão falar, ó, para de produzir que já está no nível bom. Aí bloqueia. Próximo ciclo, e vai sendo assim. Então, quando eu entro na menopausa, esse ciclo parou de acontecer. E aí a menopausa é só perda do feedback? Não, gente. Não é só a perda do feedback, tá? O que acontece com o nosso cérebro quando a gente está na menopausa? Eu quero que vocês entendam que não é só o meu hipotálamo que é sensível aos meus hormônios. O nosso cérebro, ele tem uma série de receptores para estrogênio e para progesterona. Aliás, a gente pode falar mais do que isso, que são hormônios, são neuroesteroides, eles têm ação importante no nosso cérebro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de estradiol, vou trazer aqui para vocês, a gente tem receptor no nosso córtex pré-frontal, no nosso hipotálamo, no nosso tálamo, no hipocampo, na amígdala, no núcleo cerúleo. Tem, ó. O que vocês acham disso? Tem muito receptor em todos esses lugares. O que serve essas áreas do cérebro? Então, é só para o hipotálamo, para o eixo? Não. Então, por exemplo, vou falar para vocês, nosso córtex pré-frontal. Para que serve o nosso córtex pré-frontal? Gente, o nosso córtex pré-frontal é quem vai fazer a nossa função executiva. Então, tudo que a gente pode falar de atitudes nossas, quem controla isso é o nosso córtex pré-frontal. Inclusive, inibir alguns comportamentos. Por exemplo, você sabe que você não vai... Eu vou chegar aqui no meio da live e vou... tô com vontade de fazer xixi. Vou levantar aqui e vou fazer xixi na frente de vocês? Não, meu córtex pré-frontal vai falar... Ó, você não vai fazer isso, né? Por favor. Senão é comportamento que você tem. Ah, não é verdade. Então, vou esperar aqui um pouquinho, vou segurar e vou esperar. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele vai meio que nos dar a nossa diretriz, o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Então, por exemplo, se você está perdendo essa ligação do estradiol no seu córtex pré-frontal, pode ser que o seu comportamento se altere? Me digam vocês. Sim ou não? Sim ou não? Me digam. O que vocês acham? Sim, né? Além disso, vou dar outro exemplo. A gente tem receptor na nossa amígdala. A nossa amígdala é uma área muito importante para emoção, para motivação, para comportamentos, por exemplo, traumas, a gente tem a ver com a amígdala, tá bom? Medo tem a ver com a amígdala, tá certo? Ou seja, se eu tô perdendo essa ligação do estradiol, não tá se ligando ali na minha amígdala, o que você acha que vai acontecer com a minha emoção? Vai tá boa ou tá ruim? Eu já vi algumas aí falando que tá quase perdendo o réu primário, que não tá se aguentando. Estão entendendo que o nosso estradiol é mais importante do que simplesmente fazer a gente ter ciclo menstrual e engravidar, ovular e engravidar? Outra coisa, vamos lá, outro exemplo, hipocampo. O que serve o hipocampo? Hipocampo é nossa sede das nossas memórias. E adivinha, o hipocampo tem receptor. O que você acha que acontece se eu não recebo lá no meu hipocampo a ligação do estradiol? Que sintoma comum na menopausa? Me fale. Esquecimento, né? Mulher na menopausa, ela vai falar... tem umas que me falam assim, doutora, eu tô burra. Eu não sei a próxima palavra que eu vou falar e eu não lembro. Eu falo assim, eu quero falar caneta. Aquela coisa que escreve. Aquilo que tem tinta. Caneta. Ah, é caneta. É assim. Tá? Aí você vai falar, não, isso não acontece. Para as mulheres que não estão no meu... Não, isso não acontece. Acontece. Tá? Então, é muito comum essa queixa. Eu tô esquecida. Não, bota as coisas no lugar e não acha. Botei minha chave, não sei onde estava. Não consegue, por exemplo, muitas mulheres que vão procurar fazer reposição hormonal muitas vezes porque resolveu ter outra carreira, está estudando e não está conseguindo fixar, porque isso é feito lá no hipocampo. Não consegue fixar, está com dificuldade para estudar. Tem que
se esforçar muito mais do que as novinhas que estão com o estradiol bom, tá tudo bem, o hipocampo tá funcionando direito. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo? Olha só, olha quanta coisa. Por exemplo, tem outra área que eu não falei aqui, mas eu vou citar agora, o núcleo da RAF. O núcleo da RAF é a nossa área de produção de serotonina. Ela tem receptor de estradiol. Sabe o que acontece? Se você perde a sua produção adequada de serotonina, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar em depressão e ter ansiedade. E não é o que acontece com a mulher na menopausa, ela fica ansiosa, ela tem ansiedade, né? Ela tem depressão. Ela começa, de repente a vida perde a cor. Por quê? Porque ela começa a ter redução da serotonina cerebral. Outro lugar, eu falei do locus cerúleus. O locus cerúleus é a nossa área adrenérgica. Para que serve a nossa área adrenérgica? Motivação, execução, não, iniciativa, era isso que eu queria. Iniciativa, tá? A área adrenérgica, felicidade, sensação de alegria, tá? Porque a noradrenalina, ela é um dos nossos neurotransmissores que sinalizam isso, alerta, tá? A noradrenalina nos deixa alerta. Eu tô cheia de noradrenalina aqui que eu tô alerta, tá certo? Ou seja, a mulher que perde essa ligação ali do cérebro dela, o que ela vai ficar? Desmotivada, desinteressada, desatenta. Tá? Vocês estão entendendo? Quem tá aqui na menopausa tá sentindo esse tom. Fala assim, eu. Vocês já estão entendendo o que tá acontecendo no cérebro de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Deixa eu ver. 60, estou com 40 anos e estou percebendo sinais do climatério. Foi quando eu percebi também. E eu ficava assim, mas eu tô tão nova, por que eu já tô com sintomas? Gente, a gente ser nova hoje, na nossa, que a gente tem mais longevidade, não quer dizer que o nosso corpo, né, não tem essa programação, né? Então eu também percebi nessa faixa etária. Deixa eu ver aí. Vocês estão 47 anos, com menstruação desregulada e muito irritada. Até eu não estou me enganando. Muito possivelmente você está em um desses estágios aí de perimenopausa, tá? Estou menstruando, o fluxo aumentou muito depois da laqueadura. Muita gente conta isso, mas avalie se você já não está na perimenopausa precoce, que nem eu, quando o fluxo começou a aumentar e era a deficiência da progesterona. Tá bom, Luciano? Quem mais? 65 anos na menopausa desde os 48 anos. Tenho insônia e memória muito ruim. Essa é uma das consequências. Quer dizer que você não pode fazer nada que você passou da janela? Não, tem opções, tá? Tem o que fazer. Não pode fazer tudo, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, claro, avaliando possíveis complicações. Tem que avaliar se tem plaquinha na carótida, tem que avaliar toda a parte metabólica, se está muito inflamada, tem que desinflamar antes de iniciar a reposição, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente de 61 anos, ela acho que ela já fez até 62. Ela começou a tratar comigo por causa de diabetes e ela me pediu para fazer reposição hormonal e eu falei que não. Falei, primeiro você melhora esse diabetes, depois a gente pensa na reposição hormonal. 8 meses depois, ela entrou em remissão do diabetes, ela que ia insulinizar e me pediu a reposição hormonal. E ela não tinha nenhuma contraindicação. Eu dei a reposição hormonal, dose bem baixinha. E ela ficou feliz da vida porque vários dos sintomas que ela sentia, ela começou a melhorar. Tá certo? Então a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Deixa eu ver mais. Vocês estão falando 42 anos, estou esquecendo tudo. Vamos avaliar esses níveis hormonais. Posso mesmo, usando injeção, ter os sintomas porque venho sentindo essas coisas? Calor, variação de humor, esquecimento? Pode. Pode, porque lembre-se que o hormônio da injeção não é hormônio bioidêntico, não é hormônio nosso. Então você pode sim. A maioria das injeções de anticoncepcional, elas são apenas progestágenos, elas não mexem no estradiol, nos níveis de estradiol. Então você pode ter sintomas se o teu estradiol tá entrando em níveis aí baixos, tá certo? Só ladeira abaixo, gente. É sofrido. Vou trazer essa pergunta aqui primeiro, que é uma pergunta comum. Até quando realizamos a reposição? Gente, todos os consensos atuais de reposição falam que não tem prazo para suspender a reposição, a não ser que ou a pessoa não queira, ou ela apresente alguma contraindicação para a reposição. Por quê? O que se dizia antigamente? Você faz a reposição 5 anos e depois você para. O que vai acontecer quando você parar depois de 5 anos?
você entra na menopausa tudo de novo. Você foi lá, se esforçou, fez o hormônio, tudo direitinho, melhorou os sintomas. 5 anos depois você volta a ter todos os sintomas e a desenvolver todas as complicações da menopausa. Vale a pena isso? Então, não. Hoje não tem uma idade. Ah, tá bom, eu tô com 80 anos, não quero mais usar hormônio. Fica à vontade. Mas eu imagino que nós, mulheres de 40, 50, 60, até de mulher de 70 anos, tá malhando, tá trabalhando, tá fazendo tudo bem da vida, que ela vai querer ficar com deficiência hormonal, triste, ansiosa, irritada, esquecida. Vai, me digam. Vocês quereriam. Entendeu? É isso. Deixa eu ver o que mais. O que você acha da reposição de testosterona para mulher? Então, gente, testosterona para mulher. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu gosto de falar porque eu gosto que vocês entendam. Eu sei que tem gente falando de doses altíssimas de testosterona. Gente, mulheres com dose alta de testosterona podem virilizar. Você vai começar a desenvolver caractere sexual masculino. Por quê? Porque a nossa dose de testosterona é pequenininha. A gente tem 1/10, pelo menos, tá? Até vezes menos, da testosterona do homem. Entendeu? Um homem que tem 1000 de testosterona, a gente tem 50. Certo? 80. Tá bom? Você não vai... E tem mulher que não tem nada, que tá zerada, entendeu? Aí essa mulher pode se beneficiar de uma reposição em dose baixa. Simulando a nossa produção de testosterona, sim. Mas eu diria pra vocês que hoje, particularmente, eu não gosto de nenhuma paciente minha com mais de 10 miligramas, eu acho muito. 10 já é uma dose alta, tá? 10 é dose alta. E aí, essa questão de desenvolver caractere sexual masculino, vai ter mulher que vai falar, mas eu tomo 50 e não tenho. Porque depende da sua sensibilidade receptor. Talvez para você virilizar, você vai precisar fazer 200. Então, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade receptor. Doses muito pequenas já me deixam com acne, pele oleosa, porque eu já sempre fui assim. Então, eu com dose muito pequena de testosterona, eu começo a ter problemas, tá certo? Então, assim, vai depender da mulher. Então, tem mulheres que vão tolerar doses maiores, mas tem mulheres que, rapidamente, vão começar a sofrer o processo de virilização. Problemas do processo de virilização. É irreversível. Teu clitóris vai ficar grande, aí depois você vai querer fazer cirurgia para reduzir, você vai ficar com barba, você vai começar a engrossar a voz, não vai voltar agora. Não vai. Vai ficar. Teu queixo vai ficar quadrado igual de homem. Não vai voltar. Vai ficar. Só se você fizer cirurgia. Tá certo? Então, pense, cuidado com doses altas de testosterona. A nossa produção diária está em torno de 1 miligrama. Ou seja, se você fizer 5, não tá bom pra caramba, você tá fazendo bastante. Tá certo? Pra que vai fazer 100? Não precisa, não é a nossa dose. Tá certo? Isso é dose masculina. Enfatizo, a gente precisa respeitar a fisiologia. Então, eu acho boa a reposição de testosterona em mulheres. Pra quem tem indicação, faz muito bem. Tá? Tem mulheres que começam a ganhar músculo, melhora a força muscular, melhora a disposição, melhora a motivação, mas em doses fisiológicas. Nunca, suprafisiológica, eu não concordo. Aterosclerose, 72 anos, nunca fez reposição. É possível repor para melhorar questões de calcificação óssea? Sim, mas não a reposição tradicional. Você vai ter que adaptar, mas é possível sim, tá? Para melhorar a questão óssea, é possível sim. Monitorando, claro, a questão da aterosclerose. Mas, por exemplo, não pode fazer estradiol para essa pessoa. Quem tem aterosclerose, você vai fazer estradiol, vai piorar a aterosclerose. Porque o estradiol, na mulher que já tem, lembre-se, o estradiol não cria a placa, mas já que você tem, ele vai aumentar, ele vai proliferar essa placa, ele vai aumentar, tá certo? E aí, isso a gente sabe, quem tem mais trombose? Mulheres, né? O estradiol, ele pode ter um efeito trombogênico. Então, você tem placa, você usa o estradiol, você pode fazer uma isquemia ali por uma trombose. Então, ao iniciar, não para mais, sim. Exato, exato. Oi, Silvana, de Portugal. Os remédios que a senhora mandou pra minha irmã tomar foi maravilhoso. Obrigada. Você é irmã de quem, Silvana? Que bom, que bom. Verdade, mandei. Eu tenho vários pacientes aí em Portugal. Mas vamos lá. Entenderam, meninas? Entenderam essas questões? Depois eu falo do resto aí que vocês estão perguntando. Vamos continuar no nosso assunto cérebro. Tá certo? Não, gente, eu quero abordar aqui com vocês uma outra característica da falta do estradiol no nosso cérebro, que também é um responsável pela gênese do Alzheimer, tá certo? E também
pela mulher começar a ter uma piora metabólica. Então, vamos lá. O que acontece na célula, no neurônio, que tem ligação do estradiol? Como é que funciona o hormônio? Gente, o hormônio, eu quero que vocês entendam que o hormônio é um maestro. Ele leva uma informação, mas ele não necessariamente ele executa a informação, ele não vai executar, ele vai levar, ele vai se ligar ali no receptor que ele tem na célula e ele vai dizer para aquela célula fazer uma determinada ação. Então, por exemplo, quando eu tenho o estradiol ali nessas células, nesses locais aí do nosso cérebro, eles vão ter essas determinadas funções que eu falei de cada área do cérebro executadas. Ah, mas se eu não tenho estradiol, vai fazer? Não é que não vai, mas eu vou ter um prejuízo, já que eu não tenho a pessoa que está ali mandando fazer. Gente, como eu falei, o estradiol, né, o hormônio, ele é um maestro. Pensem numa orquestra ser um maestro. O que o maestro faz? Ele toca? Não, mas ele diz como tem que tocar o andamento, o que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e ele vai lá ditar o ritmo, ditar para que todos hajam em harmonia. Então, sem o hormônio, sem o maestro, vai funcionar bem o seu cérebro. Outra coisa que a falta do estradiol faz. Vocês já ouviram falar em mitocôndrias? Tá? Hoje se fala muito em mitocôndrias, mas muita gente nem sabe o que é mitocôndria, tá certo? Mitocôndria são organelas. Nossa célula tem organelas, pequenos órgãos. E esses pequenos órgãos, eles têm ações dentro da célula, tá certo? A mitocôndria, ela faz o quê? Produção de energia. Então, ou seja, o metabolismo da mitocôndria, ele é aumentado quando eu tenho estradiol. O que significa quando eu tenho perda do estradiol? Minha mitocôndria, ó, devagar, quase parando. Ou seja, e aí lembrando que 20% do nosso metabolismo é cérebro. Se minha mitocôndria não funciona direito, o que vocês acham que acontece? Literalmente você vai ficar lenta, tá? E eu sei que muitas mulheres falam isso. Eu tô lenta, eu não penso, eu não tenho raciocínio mais rápido, minha memória tá ruim, você tá lenta. Por quê? Tá faltando função mitocondrial. Ok? E aí a gente vai, bom, parei aqui do estradiol, vamos para a progesterona, funções da progesterona no cérebro. Sei que a progesterona só é citada quando tem sono, mas a progesterona não tem só essa ação, não é só a melhora da insônia. Mas vamos lá, que vocês estão perguntando aqui algumas coisas, vou dar uma pausazinha. Ah, você é irmã da Uiraciara? Tá bom, que bom. Fiz exame de testosterona há 4 meses, tá 50. Tá bom, eu acho que tá bom. Você tem sintoma de deficiência de testosterona? Tá com dificuldade de ganhar massa muscular, tá fraca, né? Tá desmotivada, tá deprimida? Se não, tá tudo bem. Mas 50 eu acho que é um bom nível, tá? Pra sua faixa etária. É possível sentir perda de apetite no climatério? Sim, cunhada. Sim, é possível perder apetite no climatério. Não é toda mulher que ganha apetite, tá? É possível sim. Eu quero lembrar que, já que no climatério eu tenho alteração do meu nível hormonal e o meu hipotálamo é quem gera os nossos eixos hormonais, mas também é quem controla a minha temperatura e o meu apetite, a minha ingestão de comida, de nutrientes, tá? Por exemplo, o hipotálamo, ele faz estímulo de leptina e de grelina. Quem são esses hormônios? Daí me atualiza que eu comecei aqui hoje. Grelina, hormônio da fome, produzido pelo estômago, mas é estimulado lá pelo hipotálamo. Leptina, hormônio da saciedade. Quem produz? Tecido adiposo, tá certo? Esses dois hormônios vão sinalizar pro meu hipotálamo meu comportamento. Hora de comer, hora de parar. Ah, mas tem gente que come sem parar. Sim, distúrbios nesses hormônios e no hipotálamo, tá certo? Então acontece. Então, já que o climatério começa a desregular o nosso hipotálamo e as informações, pode acontecer também alterações nesses dois hormônios aí e você começar a ter uma perda de apetite. Problema da perda de apetite no climatério. Você come menos proteína, tá certo? E você vai começar comendo menos, você pode começar a perder massa muscular, já que já é uma característica do climatério a perda de massa muscular, mas acelerar esse processo, tá certo? Então, come pelo menos o principal, que é a proteína, tá bom? Vamos lá, o que vocês estão falando aqui?
Quem tem ovário policístico pode fazer reposição hormonal? Deve. O ovário policístico, ele é uma alteração relativa à resistência à insulina ovariana, tá certo? Ele não tem tudo a ver com metabolismo de glicose e com inflamação. E, na verdade, a gente pode tratar o ovário policístico corrigindo esses dois probleminhas. Mas eu vou fazer depois uma live sobre SOP e a gente aborda melhor isso. Mas não tem nenhuma contraindicação de fazer reposição hormonal. Na verdade, eu acho que a mulher que tem ovário policístico, a fase que ela vai ficar melhor é quando você começar a regular a parte hormonal dela, quando ela entra no climatério, e ela vai ficar melhor ainda. Tá certo? Essa aula de neurociência e menopausa tá maravilhosa. Obrigada. Estou trazendo do lado do meu workshop, né? Não é tudo meu aqui, não. Mas eu quero explicar isso para vocês, porque eu achei muito interessante a gente conhecer os efeitos, né, cerebrais, tá certo? Então, vamos lá? Vamos falar mais? Eu esqueci de falar uma coisa da falta do estradiol, um sintoma tão comum. Os sintomas vasomotores ou fogachos. Muito se fala do fogacho, criou uma característica do climatério ter fogacho. Não é toda mulher que tem fogacho, tá? Mas o fogacho está presente em torno de 70% a 80% das mulheres. É bem comum mesmo, tá bom? E aí, na verdade, o que eu quero que vocês entendam? O fogacho, ele, na verdade, ele começa onde? No nosso cérebro. Decorrência de quê? Deficiência do estradiol. O estradiol que parou de se ligar nesses lugares, que vai alterar a nossa química cerebral, tá certo? E alterando a nossa química cerebral, reduz a produção de algumas substâncias, aumenta o de outras substâncias. O que vai acontecer? Fogacho, tá? É tipo uma onda. É uma onda. Gente, o fogacho é muito ruim pro cérebro, tá? Pra quem acha que é normal, que tá tudo bem. O fogacho é muito ruim. Eu vou comparar para vocês entenderem, não é a mesma coisa, mas só para vocês entenderem. O fogacho seria equivalente a uma onda daquela de convulsão, tá? A gente sabe que o que é a convulsão? Uma descarga elétrica no coração. Só que aquilo fica ali e dura 1 minuto e para. O fogacho é como se fosse uma daquela descarga, dá aquela super descarga, pá! Dá uma fritada no seu cérebro, depois para. É bom? É bom ter fogacho? Vocês acham, assim, fisiologicamente falando, tá bom ter isso? Como muitos médicos falam, não, é fisiológico. Não, gente, é péssimo. Você está danificando o seu cérebro. Você pode fazer, quando você tem fogacho, microisquemias, pequenos derramezinhos lá no seu cérebro. Certo? Fogacho é sério, não é comum, mas não é bom, não é normal. Não se conforme em ter fogacho. A gente precisa parar o fogacho. Aliás, toda paciente minha que vem tratar comigo que fala que tá com fogacho, vamos parar o fogacho. Tem que parar. Tem que parar o fogacho. Não é bom ter fogacho, tá? Você vai ter lesões no seu cérebro por causa de fogacho. Ok? Entendido? Entendido? Vamos falar da progesterona? Depois eu paro aqui de novo e a gente responde umas perguntinhas. Tá? Vamos lá. Aí a gente fala tanto do estradiol, a mulher que perde o estradiol é que tem Alzheimer, que fica desmemoriada, é que fica irritada, e a progesterona? A progesterona não serve pra nada? Não. Na verdade, eu vou trazer que a progesterona ela tem duas funções principais, mas sem essas duas funções principais, o negócio fica bagunçado no nosso cérebro. Então, as duas funções principais, eu tô falando de produção, né, de precursor de um neuroesteroide chamado alopregnanolona. Eu falo muito dele. A alopregnanolona é o hormônio, por exemplo, que a gente fica em deficiência quando a gente está na TPM. Por isso que a gente quer matar um. Então, a gente anda na TPM, o que está faltando? A nossa progesterona caiu. A progesterona é precursora da alopregnanolona. E aí, o que acontece? Quero matar um. Porque a alopregnanolona, ela tem ação GABAérgica, ela tem ação de paz e tranquilidade. Ela faz isso pela gente. Aliás, grávidas são cheias de alopregnanolona, por isso que geralmente grávida é uma pessoa, principalmente no início da gravidez, que o cérebro fica inundado daquilo, ela tá toda paz, amor, tranquilidade e sono. E aí é outra função da progesterona no nosso cérebro. A ação GABAérgica, indução de sono. Quem é o GABA? Vocês sabem que a gente tem neurotransmissores. Quem são os neurotransmissores do nosso cérebro? Neurotransmissores são os nossos hormônios cerebrais. Eles levam a informação de um neurônio a outro. Tá certo? Então, quem são os neurotransmissores? Eu vou falar os principais, tá? Tem vários. Mas vamos falar os conhecidos. Serotonina, dopamina,
adrenalina, noradrenalina, histamina, glutamato, GABA. GABA é muito importante. Acetilcolina é o nosso neurotransmissor da memória. Então, o GABA, ele é esse neurotransmissor que vai reduzir a atividade cerebral. Para quê? Para que a gente, relaxe e durma. Então, se eu tô reduzindo aí por causa da minha progesterona que tá faltando, eu começo a reduzir a ação de GABA, o que vai acontecer? Insônia. E a mulher que não dorme, ela não faz o processo de higiene cerebral, de limpeza, e ela vai tender a ter neuroinflamação e a desenvolver depressão. E lá no futuro você pode ter Alzheimer. Querem? Parem de achar que Alzheimer é só ApoE4, tá? Parem de achar que é genético, tá? A genética não faz você ter a doença. O teu estilo de vida faz você ter a doença. Tá certo? Você tem a genética favorável e com o estilo de vida aí você desenvolve a doença. Ok? Outra ação da progesterona. A progesterona, ela vai ter uma ação nos nossos... Eu vou falar, vocês vão falar que, mas eu vou explicar. Ela vai ter uma ação nos nossos oligodendrócitos e também na nossa bainha de mielina. Quem é o oligodendrócito, tá? O oligodendrócito são as células da glia, tá? O nosso cérebro não tem só neurônio, ele tem as células de suporte. O neurônio é muito importante, mas as células da glia também são importantes. Então, a gente tem células dentro das células da glia, células de defesa, células que vão ajudar na parte metabólica e células também que vão fazer, os oligodendrócitos fazem a mielinização do neurônio. Quem é a mielina? Bainha de mielina é um envoltório de gordura que vai estar ali no nosso axônio do neurônio. O axônio é aquela extensão do neurônio. Se vocês tiverem curiosidade, bota depois na internet neurônio, vocês vão ver. Ele é estreladinho e ele tem uma extensão, que aquilo ali é o axônio. E o axônio, ele é envolvido pelos oligodendrócitos e forma a bainha de mielina, que é essa gordura, que é um isolante. Para que serve a mielina? Se vocês entenderem que neurônio funciona, que a informação ela vai ser transmitida através de impulsos elétricos, e eu tenho um isolante, sabe o que vai acontecer? Quando eu tenho bastante mielina, eu vou ter uma informação que pula eu tenho duas mielinas aqui. A informação sai daqui, entra aqui, vai para aqui. Ela pula nos nozinhos entre onde tem a bainha de mielina. Ou seja, eu vou ter uma transmissão elétrica muito mais rápida, porque eu tenho mielina. Tanto que uma das doenças conhecidas pela desmielinização é a esclerose múltipla. O que a pessoa começa a desenvolver? Problemas de movimentação, ela começa a ter vários problemas por causa da desmielinização. Então, a nossa mielina é muito importante. E aí eu quero falar com vocês. Mielina é uma gordura. Nosso cérebro é cheio de mielina, que é cheio de gordura. Mielina vem de quem? Vamos ver se vocês me respondem. Que gordura que forma mielina? Me contem. Vamos ver. Fácil de saber. Quem me responde? Quem me responde o que a mielina forma? De quem que a mielina vem? Do colesterol. Então tá legal ficar com 130 de colesterol total e a mielina. Cadê? Cadê o seu colesterol para formar lá mais mielina, para melhorar a sua transmissão elétrica, para ajudar no seu funcionamento cerebral? Ou seja, a progesterona ajuda no nosso funcionamento cerebral? Sim. Não só porque você dorme e melhora a sua detoxificação cerebral, como também porque ajuda na sua agilidade cerebral, aquele pensamento rápido, você tem raciocínio rápido. Então, o estradiol vai influenciar na energia, na mitocôndria, que também é importante para a produção desse estímulo, tá? Dessa comunicação, desse impulso nervoso, mas também a mielina, que vai ajudar com que esse estímulo se propague mais rápido. Os dois hormônios interferem no funcionamento cerebral. Entenderam? Não é só estradiol, não é só progesterona.
A gente precisa dos dois. Por isso que quando eu falo aqui de reposição hormonal, tem muito médico passando só estradiol porque a mulher não tem útero. Gente, progesterona não é importante só para o útero. Ela é importante para a mama e ela é importante para o cérebro, como vocês estão entendendo. Então, uma mulher que tirou o útero, ela faz reposição apenas de estradiol? Não. Ela tem que fazer estradiol e progesterona sempre. Sempre. E quando eu falo de cérebro, a progesterona que a gente usa para o cérebro é a progesterona oral, não é a transdérmica. Gente, desculpa, eu sei que tem um monte de gente fazendo progesterona transdérmica. Mas a progesterona que vai ter atuação, que vai estimular a produção de alopregnanolona, que vai ter ação GABAérgica, é a progesterona oral, porque ela tem que passar lá no fígado, fazer o efeito de primeira passagem do fígado, vai estimular essa ação GABAérgica e a produção de alopregnanolona. A progesterona transdérmica não vai passar pelo fígado. Ah, mas me ajudou. Gente, eu não estou dizendo que não ajuda. Eu só estou falando para vocês que quando eu tenho uma mulher que tem insônia, não adianta fazer só progesterona transdérmica. Para ação cerebral, eu preciso da progesterona oral. Ah, eu posso fazer as duas? Pode. Pode ser. Principalmente para aquela mulher que tem uma dificuldade de absorção. Eu faço a oral para ajudar nessa ação cerebral, eu posso fazer a transdérmica para as outras ações importantes da progesterona. Ok? Entendido isso? Que eu falei isso, um monte de gente começou a mandar embora. Ah, mas eu faço transdérmica. Não, eu faço... Gente, é isso. Para ação na insônia, no raciocínio, eu preciso fazer via oral. Sim? Vou já... Ih. Fogos. Eu já vou responder o que vocês estão perguntando aí, tá bom? Elizabeth, essa pergunta é ótima. Já te respondo. Eu vou responder e eu vou falar, inclusive, de pacientes minhas que tem DIU, tá? Que a gente não tirou. Ainda, né? Vai tirar. Agora eu vou esperar entrar na menopausa pra tirar, tá certo? Então, a menopausa, eu quero que vocês entendam que a menopausa é muito, muito além de um declínio do ovário. Não é só parei de produzir o ovário. E por essa parei de produzir hormônio, meu ovário parou de produzir hormônio. É muito além disso. Além do meu ovário parar de produzir hormônio, esses ovários vão parar de ter ação cerebral. E como esses hormônios atuam na minha produção energética cerebral, o que eu vou ter? Declínio energético cerebral. Ou seja, quando eu tô na menopausa, eu vou ter redução da minha energia cerebral. Mulheres que já entraram em menopausa ou estão na perimenopausa, não é exatamente assim que vocês se sentem? Como se estivessem o tempo todo cansadas mentalmente? Vocês estão. Porque a deficiência hormonal está fazendo isso por vocês. Porque esses hormônios são tão importantes que não dá pra gente abrir mão deles em termos cerebrais. Tá? Depois a gente fala sobre nas mulheres que não podem, tá? A gente chega lá. Entendeu? Ou seja, se eu tenho um declínio energético, tá? E isso acontece, sabe qual é o principal metabolismo de energia que é atingido quando eu entro na menopausa? Porque o meu cérebro, assim como o meu corpo, vamos explicando isso, ele é biflex, tá? Meu cérebro, ele é capaz de usar tanto glicose quanto corpos cetônicos, tá certo? Ah, mas ele prefere glicose. Mas ele tem essa capacidade de usar os dois. Por favor, ele tem. Ah, mas havia preferencial um metabolismo glicolítico. Certo. Só que quando eu entro na menopausa, o meu metabolismo glicolítico, ó, cai. Mas o meu metabolismo de corpos cetônicos continua normal. Não mexe. Não mexe. E é por isso que hoje muito se fala na dieta cetogênica para tratamento de menopausa, para tratamento de Alzheimer, para tratamento de epilepsia refratária, para tratamento de autismo, para tratamento de qualquer depressão, qualquer desordem que cause neuroinflamação e queda do metabolismo energético. Os corpos cetônicos, eles podem perfeitamente suprir, ultrapassar, vamos dizer assim, ele é aquela bandalha, né? O corpo cetônico, ele vai fazer a bandalha num metabolismo que está afetado e ele vai conseguir recuperar esse metabolismo cerebral, ajudando a melhorar a capacidade cognitiva desse paciente, dessa pessoa. Tá certo? Então, eu sei que quando a gente chega na menopausa, sabe o que acontece? Quando começa a cair nossos hormônios, a gente quer comer doce.
Fica uma loucura por doce. O doce te ajuda ou te atrapalha? O doce te atrapalha. Ah, mas o meu cérebro tá pedindo doce. Ele tá, porque ele tá sentindo a queda do metabolismo cerebral. Só que, num metabolismo cerebral que tá caindo, que não tá conseguindo usar a glicose adequadamente, começa a acumular material beta-amiloide, que é o que gera o Alzheimer. Não tá conseguindo fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar o doce ou eu vou pensar, porque afinal a gente é racional, eu vou pensar e vou trocar minha alimentação e dar para o meu cérebro um combustível que vai ter uma maior eficiência, que vai ajudar a melhorar a minha química cerebral, todo o meu metabolismo cerebral. Entendam, gente. Mulheres na menopausa, infelizmente, a gente é adulto e a gente chegou numa fase na menopausa que você não faz o que você quer. Você faz o que você precisa. Então, mulher na menopausa, ela precisa se alimentar bem, comer gorduras boas, porque o seu cérebro precisa disso. E, de preferência, ir para uma dieta de baixo carboidrato. A cetogênica é muito indicada, tá? A cetocarnívora indicada, ok, tá? A low carb é boa? É boa. A cetogênica é melhor, por causa da formação dos corpos cetônicos, tá? Mas pelo menos uma low carb. Reduzir o seu consumo de carboidrato, porque o seu cérebro não está usando isso direito. Ok? Vamos para a dieta de mais baixo carboidrato. Você vai ter que fazer isso. Segundo, você vai ter que se exercitar. Você vai ter que fazer musculação. Gente, musculação não é só para músculo. Vocês sabiam que musculação estimula a produção de hormônios no nosso cérebro? Por exemplo, as conhecidas beta-endorfinas, mas também o BDNF, o fator neurotrófico cerebral. Sabe o que o BDNF faz? O BDNF aumenta a sua neuroplasticidade. Sabe o que quer dizer isso? Aumenta as suas comunicações, as suas sinapses entre os seus neurônios. Então, você pegar peso vai ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. Então, mas eu não gosto. Meu querido, você gosta de tudo que você faz na sua vida, você gosta? Então, vamos ser adultos. Você pode não gostar, mas você tem que entender a importância e fazer. Então, por exemplo, a musculação pode prevenir demência? Pode. Por quê? Porque aumenta as suas sinapses, aumenta a eficiência do seu cérebro. Vale fazer ou não vale? Ou você vai ficar com essa história de, eu não gosto de academia. Academia não é um ambiente acolhedor. Gente, você vai lá, faz o que você tem e vai embora. Outra, dá pra você fazer exercício de força de outras formas. Você pode fazer calistenia, você pode comprar um monte de peso com uma orientação e fazer em casa. Você só não pode não fazer exercício. Ok, entendamos isso. Mulher na menopausa tem que fazer exercício. Tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, tem que dormir. Por isso que é uma preocupação minha, tá? Tem que dormir, mulher tem que dormir. Tem que dormir bem, tem que tirar essa mulher da insônia. E não é tomar Zolpidem, pelo amor de Deus. Eu tenho vários pacientes aí que vieram viciados de Zolpidem. Não é o Zolpidem. Tem que recuperar essa química cerebral aqui para que você recupere aí de uma forma completa a sua capacidade cerebral. Estamos entendidos, mulheres? Estamos entendidos? É bom também estimular ações gabaérgicas, sabe? Sabe o que a gente faz estimulando ações gabaérgicas? Meditação, oração, ir lá na praia, dar uma relaxada, ficar olhando, pegar um sol. Tudo isso potencializa a formação de GABA, tá? Que é um neurotransmissor do relaxamento. A gente brinca que é o Rivotril natural. É ele. Em vez de você tomar Rivotril, você estimula o seu GABA, que é muito melhor. Tá certo? Então, esse tipo de ações relaxantes também ajudam muito na nossa funcionamento, na nossa química cerebral. Ok, estamos entendidos nisso? Vamos entender a parte da energia, entenderam como que a gente precisa cuidar desse cérebro. Espero que eu não tenha complicado muito, mas deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Peraí, que vocês perguntaram um monte de coisa. Tá, já respondi. Vamos lá. Progesterona ajuda a evitar osteoporose e câncer de mama? Vamos lá. Progesterona, que é um hormônio fundamental, acho que vocês já pararam de achar que a progesterona é ruim, né? Que a progesterona é muito boa, como tem muito... a progesterona causa inchaço. Causa inchaço porque você está inflamado e está desviando a progesterona. Lembrando que a nossa cadeia hormonal, tá? A nossa cadeia hormonal, um hormônio é precursor do outro. Tá? Então, a progesterona é a precursora de uma série de hormônios, inclusive ela pode virar cortisol, ela pode virar aldosterona, ela pode ir para o outro lado, que não é o que a gente quer ir,
entendeu? Então, por exemplo, muitas mulheres que têm inchaço é porque essa progesterona é desviada e começa a produzir mais aldosterona. Então, vai causar retenção de líquido. Então, é questão de você ajustar, tá? Dá pra ajustar, não precisa parar de tomar. Mas vamos lá, a progesterona ajuda sim a prevenir o câncer de mama, porque a progesterona é protetora tanto do útero quanto da mama, mas não para a osteoporose. Aí a osteoporose é o estradiol, que é o grande carro-chefe. Porque estradiol ele tem uma ação que é estimular a nossa produção de colágeno, tá? E lembrando, né? Todo mundo acha que o osso é cálcio, não. A matriz óssea é de cartilagem, é colágeno, é cartilagem. E aí o estradiol é muito importante nessa formação de matriz óssea que depois vai calcificar. Então, se eu não tenho produção de matriz óssea, eu não vou calcificar. E aí eu também não tenho formação de osso novo, entendeu? Literalmente é isso. Não tá havendo o processo de renovação óssea, né? E o estradiol estimula isso. Então aí, para câncer, sim. Para osteoporose, não. Vamos lá. O que vocês estão perguntando? Retirada de endometrioma dos ovários pode acelerar esse processo? Olha, sempre você vai tirar uma parte do ovário, né? Muitas vezes você retira uma parte do ovário. Mas tem mulheres que simplesmente vão, às vezes melhorando a inflamação, melhorando o equilíbrio hormonal. Elas recuperam todo o metabolismo hormonal e aí elas seguem, entendeu? E aí o ovário continua funcionando, entendeu? Se torna mais eficiente, continua funcionando por mais tempo. Então não necessariamente você vai entrar na menopausa mais cedo porque você tirou uma parte do ovário, tá? Não necessariamente. Deixa eu ver. A progesterona bioidêntica é feita da placenta? Gente, a gente sabe a fórmula da progesterona. A progesterona bioidêntica é uma progesterona sintética, feita em laboratório, mas que é com a mesma molécula igual à nossa, semelhante à nossa. Nossa progesterona, a gente não gosta, eu nem gosto muito do termo bioidêntica, porque na verdade ela é isomolecular, ela tem a estrutura química igual e ela vai se acoplar perfeitamente no receptor, mas ela não é retirada da placenta, não. Ela é feita no laboratório, sintética. Para muita gente que acha que o hormônio bioidêntico é natural e o hormônio bioidêntico é natural e o sintético, é ruim. Não, todos os hormônios são sintéticos, tá? Só pra vocês saberem. Tudo que a gente toma extra que não é nosso é sintético. Bom, tá certo? A indústria, não, é tudo. Gente, ainda bem que tem, porque a gente pode tomar, tá certo? Não condenem tudo, né? Tem que repor o DEA. Olha, o DEA ele tem vários benefícios para a mulher na menopausa. Por exemplo, o DEA ele é um pré-hormônio, né? Então ele é um hormônio produzido pela nossa suprarrenal e ele tem a capacidade de se diferenciar em outros hormônios. Então, por exemplo, você pode, em vez de você fazer um estradiol, um estriol vaginal, você pode, por exemplo, dar o DEA, porque o DEA vaginal ele pode se transformar no hormônio que está precisando ali, entendeu? Então, o DEA também tem ação em cognição, tem ação em sono, tá? Então, ele tem várias ações. Então, é uma possibilidade. Só que tem que ter cuidado de fazer DEA com testosterona, porque dependendo, se a mulher tiver mais sensibilidade androgênia, ela pode interagir isso aí, tá bom? Então, aí tem que tomar cuidado. Muitas vezes, nesse caso, se você for fazer DEA, você vai ter que optar um ou outro, tá? Às vezes não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, ok? Progesterona em altas doses para endometriose. Se é um tratamento... Olha, gente, endometriose não é só deficiência de progesterona. Sim, endometriose, eu vou depois fazer a live sobre isso. Endometriose é uma doença de predominância estrogênica. Sim, deficiência da progesterona, mas tem a ver com inflamação, tem a ver com resistência à insulina, tem a ver com disbiose intestinal. Então, assim, eu diria que não é só progesterona para tratar endometriose, não. Você tem que mexer na galera toda. Quando eu fizer a live, eu vou mostrar para vocês a questão da disbiose, na questão do metabolismo hormonal e como ele interfere e piora a endometriose e a SOP também nesse caso, tá bom? E que vocês fizeram mais perguntas. Dilmirena e reposição de progesterona? Pode. Gente, Dilmirena é levonorgestrel, que é um progestágeno, tá? Derivado da testosterona. Saibam disso, ele é derivado da testosterona, por isso que ele tem efeito androgênico, tá? Ele melhora a disposição, ele pode causar queda de cabelo por causa desse efeito androgênico. Mas ele é um progestágeno. A progesterona, aquela que atua no nosso cérebro, que é precursora de alopregnanolona,
Só a progesterona faz isso. O DIU não vai fazer isso. Então, por isso, você pode, numa pessoa com DIU, fazer a reposição da progesterona pensando nessa ação neuroesteroide. E aí, nessa pessoa que tem DIU e eu quero essa ação neuroesteroide, eu tenho que fazer progesterona oral, né? Ah, não tô absorvendo. Vamos tratar essa desbiose para corrigir tudo e você absorver bem? É isso que a gente tem que fazer. Gente, intestino é fundamental. Já cansei de falar isso. Até por causa do eixo, né? Intestino-cérebro. Então, se a falta do hormônio causa isso tudo e eu ainda tô com desbiose piorando o meu eixo, inflamando mais meu cérebro, acabou, né? Bagunçou tudo. Por isso que a dieta é tão importante. Faço cetogênica. Todos os benefícios alcançados, mas falta sono e memória. Quero muito fazer reposição aos 68 anos. Então, Marisa, dá pra fazer. Tem que avaliar bem seu caso. Mas pelo menos a reposição de progesterona é possível fazer na mulher que passou a janela, tá bom? É possível fazer. Muitas vezes também, se a mulher tiver uma deficiência, for mais velha, tiver deficiência da testosterona, eu posso, e tiver placa, tudo, eu posso fazer testosterona ou DEA, e esse hormônio vai acabar pegando uma viazinha ali que vai dar uma ajudinha no estradiol, entendeu? Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram. Se vive sem hormônio? Sim, mas lembra que eu falei do hormônio, que o hormônio é o maestro? Então, que talvez você não vai ter todo... Então, por exemplo, você vai ver aquelas mulheres com 70 anos que estão plena forma física, maravilhosas, tudo. Talvez você não tenha essa saúde, mas dá pra se viver sim, tá? Por favor. Mas não é a mesma coisa. Se eu falar que é a mesma coisa, não é. Mas tem coisas que a gente pode fazer pra mulher que não pode fazer reposição hormonal? Tem, claro que tem. Porque, por exemplo, a mulher que teve câncer de mama, ela não vai poder fazer reposição hormonal. Porque ela fazer a reposição hormonal é estimular a proliferação do tumor que ela teve, ou fazer a recidiva. Então ela não vai mais poder. Tanto que na mulher com câncer de mama, a gente induz menopausa. A gente dá bloqueador hormonal, bloqueador de receptor de estrogênio para que ela não, para que se ela ainda produzir hormônio, que esse hormônio não se ligue. Então a gente faz de tudo para que ela não tenha mais ação estrogênio. Então dá uma série de efeitos colaterais. Mas isso quer dizer, por exemplo, em termos de cérebro, acabou, ela vai ficar esquecida, vai desenvolver Alzheimer, não vou fazer nada? Não, a gente vai fazer dieta cetogênica, a gente vai usar fitoterápicos que se ligam em receptores de estrogênio, né? Por exemplo, um conhecido é a amora se liga, tanto que a história do chá de amora melhora fogacho, melhora assim, porque ele se liga no receptor estrogênico. A gente vai fazer simicifuga racemosa, a gente vai fazer, podemos fazer a soja, mas não comer soja, tá, gente? A gente pega a isoflavona, tá? E usa a isoflavona, por favor. Não vai comer soja não, que soja é péssima, tá bom? E a gente tem coisas pra gente fazer. Por exemplo, ação gabaética, podemos fazer? Podemos. Por exemplo, a mulher que não pode usar progesterona, tem o que fazer? Tem. A gente tem outras substâncias que têm ação gabaética. A teanina do chá verde tem ação gabaética. Mulungu tem ação gabaética, a melissa tem ação gabaética, então tem outras coisas que têm ação gabaética, a gente pode se utilizar disso, tá? Mas é a mesma coisa, não. Vou mentir se eu disser que sim, tá bom? Quem tira os 2 ovários precisa tomar algum hormônio? Sim, aliás, é tirar o ovário e começar o hormônio, tá? Se você, ou na menopausa ou sem menopausa, é tirar o ovário e começar o hormônio. Se não começou, te induziram a menopausa cirúrgica e você não fez a reposição, tá? Qual médico pode prescrever? Endócrinos, nutrólogos e ginecologistas. Mas a gente sabe que a ginecologia tá muito difícil, né? A prescrição hormonal. Deixa eu ver. Existe... tá, já perguntei. Existe indicação de progesterona mesmo com dilmireno? Sim. Sim, já respondi isso. Me disseram que quem tem tendência ao ovário policístico não pode usar estrogênio. Mentira! Mentira! Mentira. Aliás, o grande problema da síndrome de ovário policístico, mas eu prometo que eu vou fazer a live sobre isso, é que a mulher não consegue converter, porque o nosso ovário ele produz testosterona e a testosterona é pré-hormônio do estradiol. Então ela produz numa área, porque o ovário é dividido em 2, tá? Tem a área externa e tem a área interna. Então ela vai produzir a testosterona, essa testosterona vai sofrer a ação da aromatase e ser convertida em estradiol. E aí o grande problema da mulher com SOP não é que ela tem estradiol, ela tem pouco estradiol, ela tem muita testosterona, ela tem muito androgênio. Ela produz pouco estradiol e não ovula porque ela tem LH alto, é um distúrbio hormonal, ela tem LH alto e não consegue ovular porque o LH precisa fazer o pico para ovular e ela não tem uma produção adequada de estradiol. Além disso, ela tem resistência à insulina ovariana que mexe com a ação ali da aromatase. Ou seja, o problema dela é deficiência do estradiol, não excesso. Se você conhece a fisiopatologia da doença, você
você corta esses argumentos todos, tá? Então, não existe isso. Na SOP se tem excesso de androgênio e pouco estrogênio, tá ok? Faço low carb, musculação, LPF, porém abdômen estendido e não era assim. Creio estar no climatério, tenho 47 anos, muito provavelmente, né? Já tem que avaliar isso, tá? O abdômen distendido pode ser, sim, por alteração hormonal, mas também tem que avaliar a parte intestinal. Pode ser que... Tá? A gente, quando cai o nosso hormônio, a nossa microbiota, ela tem receptor hormonal e a gente pode desenvolver disbiose por causa da alteração hormonal. Então, muitas vezes, a gente vai ter que tratar o intestino, sim, na mulher que tava tudo bem. Mas mudou. A parte hormonal mudou, então tem que mexer nisso, certo? Respondi tudo? Respondi tudo. E aí, gente, gostaram? Deu pra ter uma ideia? Claro que não foi o workshop todo, porque é muito longo, foram 3 horas e pouco. Mas eu vou trazendo depois aqui pra vocês, tá bom? Mas só pra vocês terem um en passant de tudo que a menopausa traz pro nosso cérebro, né? Tem todas as questões de insônia, depressão, ansiedade, assim, a vida da mulher piora muito, como a gente pode perceber, né? Então, a da gestrinona da endometriose, quando eu falar sobre endometriose, eu conto pra vocês, tá bom? Porque a endometriose já é o oposto, né? Já tem um predomínio de estrogênio, tá? Mas depois a gente faz uma exclusiva sobre isso pra gente esclarecer essas coisas, tá? Tirar os mitos e esclarecer as coisas, tá bom? Monique, eu falei sobre isso mais pra frente. Não tem uma idade de fim da reposição hormonal, porque quando você parar, você vai desenvolver todos os sintomas de quando você entrou na menopausa. Então, por que você vai parar? Essa é a pergunta. A não ser que você queira, por que você vai parar? Tá certo? Então, ó, gente, só beber uma água. Já caminhando aqui para o fim. Não se tem mais essa idade de reposição, de finalizar a reposição, e a idade de início, nada, sem problema. Mas eu falei, tá? Mas não tem. Porque senão você vai induzir a menopausa novamente e todas as consequências. Agora, sobre o início da reposição, idealmente na perimenopausa. Tá certo? Ou seja, por exemplo, eu que estou em perimenopausa, eu nem tô com nenhum outro sintoma, a não ser a insônia, foi o primeiro sintoma que eu tive, que é da progesterona. E o ciclo menstrual mais curto. Foi só isso que eu tive até hoje. Eu tomo minha progesterona só na fase lútea, né? Porque eu tenho ciclo. Gente, mulher que cicla tem que respeitar a fase para você fazer. Nós, mulheres, na perimenopausa precoce, não podemos fazer estradiol. Não pode. Você vai parar o ciclo, é igual a dar um anticoncepcional. Mas é transdérmico. Não interessa. O estradiol bloqueia o eixo. Você deu estradiol para mulher que cicla. Eu já peguei alguns casos desses. Mulheres com 30 e poucos anos tomando estradiol. Não pode ir. Você vai parar o ciclo da mulher, você vai bagunçar a parte hormonal toda. Mulheres só entram com estradiol quando chega na perimenopausa tardia, quando ela começa a ter os sintomas da deficiência do estradiol. Vai ter fogacho, vai ter depressão, vai ter ansiedade, começa a ter perda de massa muscular, o rosto, o colágeno acaba, o rosto, despenca, ela fica enrugada, dá vários sintomas, tá? Então, quando acontece esses sintomas, é que tá na hora de começar doses baixas de estrogênio e acompanhar a taxa hormonal. Mulheres que ciclam, se respeita a fase do ciclo. Então, mulheres que vão fazer apenas progesterona, né, por causa da deficiência da progesterona, só vai fazer na fase lútea. Não pode sair fazendo, não. É só fase lútea. Segunda metade do ciclo pós-ovulação. Então, por exemplo, eu entro com a progesterona ali no 14º dia, vou até o 26º dia de ciclo, interrompo 2 dias depois eu menstruo. É certinho. Certinho, tá? Então, aí, nesse caso, é só isso. Pode fazer uma testosterona se precisar? Pode. Se houver benefício, se a mulher tem deficiência, você pode ajudar sim. Então, não tem contraindicação, não. Pode, testosterona, aliás, testosterona em dose baixa. Não se faz estradiol na mulher que está ciclando. Não pode, vai interromper. Ok? Entendido? Entenderam direitinho? Então, respeitando a fase do ciclo. Tá certo? Na mulher na perimenopausa, o ciclo começa a bagunçar todo. E aí, nessa fase, entra-se estradiol e entra-se progesterona todo dia. Aí você passa para progesterona diária. Esquece o ciclo, porque esse ciclo aí não está funcionando mais direito. Isso não quer dizer mais nada. E aí tá na hora
de entrar com a progesterona diária. Então, muitas pacientes que eu acompanho, que estão naquele fase finalzinho, eu começo com a progesterona cíclica. Quando chega na fase que ela tá bagunçando tudo, opa, tá na hora, passa pra progesterona todo dia à noite e inicia em dose baixa de estradiol e você vai acompanhando para ir vendo a hora que você vai ter que ir subindo até você chegar na dose terapêutica aí de estradiol, que em geral é em torno de 1 a 1,5 miligrama, tá? Por dia. Tá? Eu sei, tem gente usando aí dose mais alta. Pois é. Também tem gente usando 100 miligramas de testosterona. Ok? Mas isso não é o ideal. Gente, reposição hormonal é dose fisiológica. O resto é resto. Então, usar testosterona 50 miligramas, 100 miligramas, 200 miligramas, isso se chama anabolização. Quer? Beleza, você é fisiculturista e quer fazer, tá tudo certo. Saiba o que você está fazendo. Mas não é reposição hormonal. Isso não é reposição hormonal. Reposição é repor o seu hormônio. Então, fazer essa dose, esse tipo de dose, não é reposição hormonal. Só esclarecendo, tá? Reposição hormonal, doses fisiológicas para como terapia substitutiva dos hormônios da mulher. Ok? Os homens também têm reposição hormonal, também. Mas não, hoje não é dia de homem, é dia de mulheres, mas tem também, tá bom? Mas a reposição respeita doses, respeita frequência, respeita várias coisas, tem critérios, né, para você respeitar, tá? Ótima pergunta, Alessandra. Ótima pergunta. Testosterona em creme ajuda na libido? Gente, isso é um engano. Primeira coisa, libido é um fenômeno comportamental, mental e hormonal. Você tem várias esferas na libido. Então, só testosterona ajuda. Eu tenho vários pacientes que acharam que a testosterona ia revolucionar a vida delas e não aconteceu nada. Porque não é só isso. Não adianta usar testosterona. A testosterona no nosso ciclo, mulheres que ciclam, que época que a gente produz muita mais testosterona? No nosso pico ovulatório. Mas, gente, no pico ovulatório eu tenho pico de LH, pico de estradiol e pico de testosterona. E aí a gente tá com a libido mais alta. Claro, nosso corpo nos incentivando a engravidar. Tá certo? E aí eu vou ter a libido mais alta da época do ciclo, que é na fase ovulatória. Mas é só a testosterona que tá pico ou o estradiol também. Então, queridos, mulheres dependem de estradiol. Nossa libido é dependente do estradiol. A testosterona, assim como no pico ovulatório, ela entra como adjuvante. Ela não é sozinha. Então, não adianta tomar altas doses de testosterona e não resolver a parte do estradiol e continuar deficiente de estradiol. Não vai melhorar. Além disso, questões psicológicas, gente. Se a mulher não conversa com seu parceiro, não tá à vontade com seu parceiro, não gosta mais do seu parceiro, tem várias situações. O parceiro não é legal com ela. Vai ter libido, gente? Não tem, né? Tem como, tá? Então, o relacionamento também, então muitas mulheres acham, tô na menopausa e não tenho libido. Tá legal o casamento, o relacionamento, vocês conversam, vocês trocam, ele é uma pessoa compreensiva, né? O parceiro é uma pessoa compreensiva. Se não é, desculpa, não tem libido que vai fazer milagre, tá? Não tem, tá bom? Então, a parte psicológica, o relacionamento também tem que ser bom. Senão, não adianta. Se você não quer aquela pessoa, não tem hormônio que vai fazer você querer, tá? O hormônio, ele te dá um empurrão. Mas a parte psicológica é fundamental, tá? Inclusive, é muito engraçado, por exemplo, o Viagra, né? Que ficou famoso, né? E todos os derivados, né? Porque ajudam os homens aí com a ereção. Mas se o homem não tiver afim daquela mulher, não tem ereção, pode tomar quantos Viagra quiser. Não acontece nada. Tá certo? Então, a medicação, o hormônio, ele vai dar um incentivo, mas ele não vai fazer milagre. Então, se a tua parte psicológica está inibindo, não tem libido que funcione, ok? Quem tem adenomiose não pode usar estradiol? Mentira! Quem falou isso? Não existe isso, tá? A mulher que entra na menopausa, ela vai ter deficiência de estradiol como toda outra. Então, ela vai usar estradiol normalmente, só que ela vai ter parado de menstruar. Não tem nenhuma relação, tá? Não. Tá bom? Está usando creme e não valeu nada. Tá vendo, Alessandra? Que bom. Eu nem sabia que era o seu caso, mas é isso, gente. Libido é multifatorial. Claro, se nem o hormônio tá bom, como é que eu vou ter libido? Não vai. Mas, se o hormônio tá legal e mesmo assim a libido não tá boa, outros fatores, tá? Outra coisa, nós mulheres temos muito uma questão que a gente pensa em tudo. Então, por exemplo, se você passou o dia
pensando nas contas, lavar roupa, levar o filho na escola e fazer um monte de coisa. À noite tem libido, gente? Desculpa, não vai ter. Você tá com N coisas na cabeça, você não vai ter foco para isso. Então, isso é uma coisa de nós, do nosso pensamento feminino. A gente pensa em 20 coisas ao mesmo tempo, mas nessa hora você precisa focar. Ou você foca, ou você bota a cabecinha, larga um pouquinho as coisas para lá, joga um pouquinho para lá, foca nisso para poder te ajudar. Ok? Entendam isso. Nossa libido funciona. Mas a gente às vezes se sabota. Ok? Não se sabota. Certo, gente? Gostaram da live? Entenderam o que eu tentei explicar melhor que eu pude? Né? Dentro das nossas limitações, não tem uma exibição de slide, é só papo, conversa, né? E tirar dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com o maior carinho, tá bom? O maior carinho para vocês. Não defini ainda o tema das próximas lives, mas já me pediram sobre enxaqueca. Aliás, gente, só trazendo um pouquinho, os sintomas de deficiência, né? Eu vou trazer na live de enxaqueca, eu vou explorar mais um pouquinho isso, sobre a relação da deficiência hormonal e a enxaqueca, tá? E, por exemplo, sintomas de predominância estrogênica e enxaqueca, tá? Aí eu trago na live exclusiva de enxaqueca, a gente abre esse assunto, por que mulheres têm mais enxaqueca. Eu vou trazer tudo isso para vocês. Pode ser assim, que eu sei que me perguntaram aqui do estradiol com a enxaqueca. Então, deixa eu só fazer uma última uma observação, porque eu sei que perguntaram e eu acabei esquecendo e não respondi. Então, eu vou falar sobre SOP, já tá aqui na lista das lives pedidas. Sobre a enxaqueca tem muito a ver com excesso de estrogênio e falta da progesterona, exatamente, porque a enxaqueca é um excesso de estímulo cerebral. Você tem neuroinflamação, você tem excesso de glutamato. E aí, eu preciso relaxar, eu preciso acalmar, eu preciso de GABA. Então, a enxaqueca tem tudo a ver com esse mecanismo. Então, a progesterona, no fim das contas, ela ajuda no processo de enxaqueca. Por isso que a época mais comum de ter enxaqueca é na TPM, porque é quando a progesterona cai. Então, eu vou ter a enxaqueca. Por quê? Porque minha progesterona caiu. Então, na verdade, a progesterona ajuda muito no controle da enxaqueca, tá? Inclusive, a gente pode usar nas mulheres. Claro, mulheres que não têm indicação de reposição, você usa em dose baixa, só para esse adjuvante na TPM, porque ajuda a melhorar a enxaqueca pré-menstrual, tá? E para as mulheres que fazem reposição, muitas vezes que tem enxaqueca com o uso de estradiol, o que você tem que fazer é primeiro ter bons níveis da progesterona para depois você vir aqui com o estradiol baixinho e subindo, para não ter enxaqueca, tá? Mas a gente fala com mais calma e com mais detalhes na live de enxaqueca, tá? Ó, gente, eu vou fazer o seguinte. Já me pediram a de SOP, me pediram a de enxaqueca e me pediram a de endometriose. Dá pra gente fazer uma SOP endometriose, apesar de serem doenças diferentes, mas dá pra gente agregar as duas juntas. E aí eu posso também falar um pouquinho sobre mioma e sobre a relação de deficiência hormonal com mioma. Gente, vocês sabem disso? Que mioma tem tudo a ver com deficiência hormonal? Vocês não sabem, né? Mas a gente conta nessa próxima live. Tá bom, queridos? Que bom que vocês gostaram. A gente conversa mais, tá bom? Obrigada pela presença de todos, live cheia, né? Depois eu abro a votação para vocês pedir qual que vocês querem primeiro, se querem logo a de enxaqueca ou se vocês querem a live de só endometriose e mioma, a gente bota 3 em 1 na próxima live. Tá bom, meus queridos? Olha, uma ótima noite para todos vocês, tá certo? Ó, beijo grande, até a próxima. Ótimo fim de semana. Tá perguntando, minha live é toda sexta, tá? Sextou com Thaís, sexta, 7h30 da noite. Venham para nossa live, tá bom? E já vai guardando, anotando aí, pessoal, das próximas lives, anotando as dúvidas que a gente vem para a live e responde, tá bom? Ó, beijo, tchau, tchau.